Galera, saiu aí o trailer da segunda temporada do anime de Devil May Cry da Netflix e eu percebi no trailer que o Dante vai ganhar finalmente as suas pistolas Ebony e Ivory. E também percebi que vai aparecer a Nell Goldstein, que pra quem não sabe foi quem criou as pistolas pro Dante no universo dos jogos. Então eu pensei, por que eu não trago um vídeo contando a história da Nell Goldstein e falando sobre as pistolas Ebony e Ivory? E aqui estamos, galera, nesse vídeo aqui para fazer isso. Então vamos logo começar essa história e lembrando que eu sou Ela Camaleão. Então vamos logo entrar no Gameverso para saber a história dela. E bom pessoal, a Nell Goldstein no universo de Devil May Cry era uma armeira famosa demais por conta das armas incríveis que ela criava e aprimorava. E essa fama era tanta que ela ganhou o apelido de a Artista Calibre 45. E ela tinha sua loja Caliber 45 Artworks, onde ela fazia e vendia as suas criações. E além disso, a Nell era casada com um homem chamado Roy Martin, com quem ela teve um filho chamado Rocky. E a vida da família era muito boa, mas é aquilo pessoal, mais cedo ou mais tarde, chega o dia em que acontece uma coisa para estragar toda a felicidade. E o que aconteceu foi que quando seu filho Rocky tinha 7 anos, ele entrou na oficina da sua mãe, onde ela fazia suas armas, e o Rocky parecia ser muito interessado em ser um armeiro, igual a sua mãe, porque ele adorou a oficina dela. Mas como vocês devem saber, criança é muito curiosa e não fica quieta. E o Rocky pegou uma das armas que estava ali na oficina e por acidente ele machucou o seu olho direito, ficando cego dele e ficou usando um tapa-olho. E esse acidente causou uma grande briga entre o Roy e a Nell, que mandou a Nell abandonar a sua carreira de armeira, para isso nunca mais acontecer. E a Nell, que se preocupava muito com seu filho, decidiu então encerrar a sua carreira. Mas aí o seu filho foi falar com ela e pediu desculpas pelo que ele fez, dizendo que o trabalho dela era incrível e ele deu uma medalha que ele tinha feito. E a Nell viu que na medalha ele escreveu 45 Artworks e não Artworks. Mas mesmo com esse erro, a Nell adorou o presente e se emocionou bastante abraçando seu filho e acabou não desistindo da sua carreira. Mas infelizmente ela ficou sem seu filho porque o Roy se separou dela e levou o Rocky. Então a Nell ficou sozinha e passava os dias se distraindo na sua loja, criando e vendendo suas armas. Mas logo a Nell teria alegria na vida de novo, porque ela iria conhecer uma pessoa muito especial, conhecendo Tony Redgrave. E essa pessoa que ela conheceu foi Tony Redgrave, que era um mercenário que estava ficando muito famoso por fazer muito bem seus serviços de caçar demônio, caçar criminosos, mafiosos, etc. E sim, galera, o Tony é o Dante, porque nessa época o Dante usava esse disfarce de Tony Redgrave para não ser caçado pelo Imperador Mundus e seus demônios. E se vocês quiserem entender essa história aí de Tony Redgrave, eu vou deixar aí na descrição a playlist da história do universo de Devil May Cry que eu tô fazendo aqui no canal, tá bom? Vejam lá que vocês vão entender essa história toda. Mas enfim, o Dante acabou sendo um cliente fixo da Nell, porque toda hora ele ficava levando armas pra Nell consertar, porque ele ficava achando que suas armas eram metralhadoras. E ele ficava atirando sem parar e assim quebrava elas muito fácil. E a Nell ali, mesmo achando o Dante um garoto meio irresponsável, ela sempre aceitava consertar as armas e até melhorava elas pro Dante. E claro, ele pagava com o dinheiro que ele ganhava como mercenário. E assim os dias foram se passando e acabou que com o tempo a Nell foi gostando do Dante, achando ele muito parecido com seu filho, e o Tony ficou considerando a Nell como uma segunda mãe para ele, de tanto que eles se davam bem. E só por causa dessa amizade, galera, eu peço que em nome dela, deixem aí um like muchachito bem caprichado para o YouTube divulgar muito esse vídeo aqui e vai divulgar bastante também para quem gosta dessa franquia Devil May Cry. E eu também peço, galera, que apertem aí o botão hype, porque ele ajuda muito o vídeo também. Então eu peço aí que apertem, tá bom? Eu agradeço muito aí a vocês. E agora, pessoal, vamos para um momento onde a amizade de Dante e Nell começou a ser ameaçada. A chegada de Gilver. E bom, galera, um dia quando a Nell tava
estava dando uma arma melhorada pro Dante, ela avisou para ele ter cuidado com Gilver, que era um novo mercenário que tinha chegado na cidade, e ele era um homem com uma roupa verde e era todo enfaixado, bem sinistro. E ela também disse pro Dante que uma vez um homem tentou descobrir quem era o Gilver, mas acabou sendo morto com um corte no corpo de cima até embaixo. Mas o Dante não ligou muito pro aviso e foi embora da loja. E foi só ele sair que em seguida entrou na loja o próprio Gilver, que pediu pra Nell uma espingarda que estava na parede. Mas a Nell explicou pra ele que ela só vendia pistolas. Mas mesmo assim o Gilver, na maior grosseria, pegou a espingarda da parede e elogiou o trabalho da Nell, dizendo que ela era mesmo uma ótima armeira, e pagou a Nell pela espingarda. Mas antes dele ir, a Nell perguntou pra que ele queria aquela espingarda, e ele só disse: "É para algo que tem a forma de um homem, mas não é um." E dizendo isso, ele foi embora com sua sombra aparecendo, e a Nell se assustou bastante, porque a sombra do Gilver não tinha nada a ver com o corpo dele. A sombra dele era de um cavaleiro das sombras com armadura. Um adeus para Nell Goldstein. E depois disso os dias foram se passando e um incêndio tinha acontecido em um hospital da cidade. E o Dante tinha tentado salvar a filha do seu parceiro Gru desse incêndio, mas ele não conseguiu. E quando ele foi visitar a Nell, ela deu um esporro bem dado nele por ele ter perdido no incêndio as armas novas que ela tinha dado para ele. Mas ele não deu muita atenção, porque não era a primeira vez que ela reclamava. E ainda perguntou sobre as armas novas que ela estava criando para ele. Mas ela fingiu que não ouviu e avisou pro Dante de novo ter cuidado com Gilver, porque ele não parecia humano. Mas aí o Dante diz que o Gilver estava fazendo um ótimo trabalho como mercenário. E depois de falar isso, ele foi embora da loja da Nell, até que mais tarde a loja da Nell explodiu. E o Dante foi correndo até lá. Mas quando chegou lá, tudo estava em chamas. E ele só escutava um bater de martelo. E seguindo o som, ele viu ali a Nell tranquila, trabalhando nas armas novas do Dante. E ela estava tranquila mesmo, galera, só trabalhando mesmo com o lugar em chamas. E ele ficava gritando para ela sair dali, mas ela não dava atenção e continuava trabalhando e sorrindo. Até que finalmente ela tinha acabado de criar as armas novas do Dante. E andando ali devagar até o Dante, ela entrega para ele a Ebony e Ivory, que era uma pistola preta e outra branca. E essas pistolas foram feitas especialmente para o Dante, porque elas eram feitas de um material que nunca quebraria com os tiros do Dante. E depois de entregar as pistolas, a Nell sorri e desmaia. E ela desmaiou, galera, porque infelizmente ela tinha um corte feio nas costas. E o Dante tira ela da loja para um lugar seguro e deita ela ali. E deitada, ela olhou pro Dante, enxergando seu filho Rocky, e tenta falar alguma coisa pro Dante, mas nenhum som saiu da sua boca. E assim, a Nell Goldstein acabou morrendo do lado do Dante. E o Dante, como vocês podem imaginar, ficou muito triste, porque mais uma vez uma pessoa que ele amava morreu. E também ficou triste porque ele mentiu esse tempo todo pra Nell, dizendo que seu nome era Tony Redgrave, e ela morreu sem saber o seu nome verdadeiro. Mas agora o Dante, depois de ver a Nell morrendo, decidiu que sempre se chamaria de Dante. Ele nunca mais teria um disfarce, e garantiu que se viesse algum demônio querer se meter com ele, esse demônio morreria. E ainda jurou ali diante do corpo da Nell que ele usaria as pistolas Ebony e Ivory para matar todo demônio que ele encontrasse. E assim ele foi embora enfrentar o Gilver, deixando o corpo da sua amiga na chuva que começava. E é isso, pessoal. Infelizmente, a história da Nell acabou assim bem triste. Mas foi bom saber que pelo menos ela deu ali seu sangue e seu suor para terminar suas obras-primas e entregá-las para o Dante. E praticamente ela deixou ali a sua alma nas suas criações, pro Dante nunca se esquecer dela quando usar as pistolas. E agora, pessoal, eu vou falar sobre as pistolas Ebony e Ivory, porque a Nell merece esse momento aqui. Mas antes eu peço que quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, chorando ou não, que se inscreva no canal para ele crescer mais ainda, ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo daqui do canal Ecletiverso, porque tô sempre trazendo aqui conteúdos de cultura pop e games, e também compartilhem muito o canal, que ajuda bastante, pessoal. Agradeço muito aí a vocês. E agora sim, vamos falar das nossas queridas Ebony e Ivory. E bom, primeiramente eu tenho que dizer que
que a Ebony e Ivory são duas pistolas que a Nel, olha só, ela criou e modificou muito bem essas pistolas pro Dante usar à vontade sem quebrar. E eu vou listar agora para vocês 6 detalhes muito interessantes sobre a Ebony e Ivory. E o primeiro é o seguinte, é que o visual delas é de um Colt M1911 de calibre 45. O segundo é que podemos ver que a Ebony é da cor preta e a Ivory da cor branca. E isso parece uma referência ao Yin Yang. E é como se o Dante sempre usasse uma arma das trevas e da luz para derrotar os demônios. E eu acho que é por isso que o Virgil usa a Ebony quando ele vai atirar com Dante no Arkham em Devil May Cry 3. Mas isso das armas também pode referenciar talvez ali que o Dante é meio humano e meio demônio. Então ele é meio luz e meio trevas. Mas eu acho que a referência do Yin Yang é melhor. Agora o terceiro detalhe está nos cabos de madeira que tem fotos de mulheres da era vitoriana. E uma tem cabelos pretos na Ebony e a outra tem cabelo loiro na Ivory. Agora o quarto detalhe é que cada pistola é única nos seus tiros. E cada uma é boa para um tipo de pessoa. Porque a Ebony é ótima para quem é canhoto e é boa para atirar a longa distância e com precisão. Até no Devil May Cry 5 mostra isso, que a Ebony atira mais lento e com precisão, enquanto a Ivory é boa para atirar rápido e é ótima para quem é destro. Agora o quinto detalhe são as balas das pistolas que a gente pode ver na cena final de Devil May Cry 5. E as balas da Ebony vocês podem ver que é de ponta para perfurar e da Ivory é uma bala sem ponta, que deve ser muito boa para pressão. E agora o último e sexto detalhe, que é muito bonitinho, são as escritas douradas nas pistolas. E o que está escrito nelas é Ebony Ivory com um desenho de tecla de piano, que é uma referência ao nome ébano e marfim, e também está escrito nas duas For Tony Redgrave by 45 Artworks. E gente, essa escrita é algo muito emocionante, porque a Nel deveria ter escrito 45 Artworks, mas não, ela escreveu 45 Artworks. E Artworks vocês viram que é o que o filho dela escreveu na medalha que ele deu pra mãe. Então isso significa que a Nel realmente viu o Dante como um filho dela. Caramba, isso foi muito bonito. Mas só é uma pena que um dia o Dante conheceu o Urok, que virou um armeiro muito bom como sua mãe, e ele consertou o erro na escrita da sua mãe, ficando ali artworks e acabando de vez com o simbolismo e a magia da coisa. Porra, pelo amor de Deus. E o que eu posso mais dizer sobre essas armas, galera, é que o Dante usou elas pra caramba durante todos os 5 jogos até agora. Ele cumpriu mesmo o que prometeu pra Nel. E é muito interessante ver que mesmo que ele tenha a sua espada Rebellion e outras armas demoníacas, ele nunca deixa de usar a Ebony Ivory. É como se ele quisesse mostrar pros demônios que eles estão caindo por causa de uma arma humana. Parece uma forma de humilhar eles. E pra quem já jogou Devil May Cry sabe que essas pistolas sempre serviram muito bem nos jogos pra gente atirar enquanto tá caindo e também pra não deixar os demônios caminharem direito, e elas até servem pra ficar atirando neles enquanto eles estão caindo. Mas claro, galera, tem casos onde o Dante é obrigado a não usar a Ebony Ivory, porque tem inimigos que elas não vão servir muito, como por exemplo no irmão do Dante, Virgil, porque em Devil May Cry o Virgil é muito chato com aquela giradinha da Yamato pra ficar rebatendo todas as balas da Ebony Ivory. Mas mesmo que tenha casos onde a Ebony Ivory não vão ser úteis, o Dante não se chateia e sempre usa elas quando tem a oportunidade. E eu tenho certeza que a Nel estaria muito orgulhosa do que o Dante fez até agora nos 5 jogos que se passaram. E até mesmo no universo do reboot DMC, Devil May Cry, a variante lá do Dante tem as pistolas Ebony Ivory também, mas vocês podem ver aí que elas têm um visual bem diferente. E ele até chama elas de garotas. E como o Dante original, ele arrebenta demais nos tiros. E agora, pessoal, eu queria mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Aparições em outros jogos. E sim, galera, essas duas pistolas apareceram em outros jogos além de Devil May Cry, acreditem. E eu vou começar mostrando pra vocês o jogo Shin Megami Tensei 3 Nocturne, que é um jogo que, pelo que eu vi, é de combate em turnos, tipo um RPG, e a gente pode jogar com o Dante bem maneiro nesse jogo, e ele usa a Ebony Ivory nos seus golpes especiais contra os inimigos. E o próximo jogo que elas apareceram foi o Shin Megami Tensei Liberation DX2, que também é em combate em turnos. E o Dante
Dante de Devil May Cry 5 usa as pistolas em golpes especiais também. E agora tem esse jogo Sengoku Basara 2, que é um daqueles jogos de bater em exércitos. E nesse jogo tem uma personagem chamada Nohime, e ela usa muitas armas no jogo, mas entre elas tem duas pistolas, que é uma branca e uma preta. E elas parecem a Ebony Ivory. E isso pode ser até uma referência às armas do Dante, porque esse jogo é da Capcom. E agora nós temos o Free Fire, que fez uma parceria com Devil May Cry, e você podia colocar ali a Ebony Ivory no seu personagem do Free Fire pra ficar bem estiloso. E falando em parceria, também teve o jogo Punishing Grey Raven, que com sua parceria com Devil May Cry trouxe ali o Dante e o Virgil, e o Dante nesse jogo faz ali seus combos e atira com a Ebony Ivory também. Agora os próximos jogos são o Project X Zone e Project X Zone 2. E nesse jogo aí tem o Dante usando a Ebony Ivory nos combos. O próximo jogo é esse Teppen, que parece um jogo de carta. E nele tem imagens do Dante usando a Ebony Ivory. E elas apareceram também no jogo Beautiful Joy, que é um jogo todo cartunesco, bem doido, e a gente pode jogar com Dante e ele usa a Ebony Ivory para os seus golpes à distância. E agora nesse jogo aqui eu achei muito bom as pistolas aparecerem, que foi em Marvel vs Capcom 3, onde aqui o Dante faz ótimos combos com várias armas demoníacas e claro, ele usa também as pistolas. E a mesma coisa acontece em Marvel vs Capcom Infinity. Agora aqui em Monster Hunter World, o que tem é só um gesto chamado Devil May Cry Dual Guns, e quando o personagem usa esse gesto, ele saca a Ebony Ivory e fica ali fazendo uma coreografia atirando para todos os lados, e termina apontando as duas armas. E por fim a Ebony Ivory apareceram no PlayStation All Stars Battle, que é um Smash Bros da Sony, e nesse jogo você joga com Dante do universo do reboot e ele usa as Ebony Ivory daquele universo. Mas no jogo também tem uma conquista chamada Demon Hunter, que você ganha quando completa o arcade com ele. E na foto da conquista, parece que são ali a Ebony Ivory originais. E olha pessoal, eu tenho que dizer, eu me impressionei com o tanto de jogo que a Ebony Ivory e o Dante aparecem. Curiosidades camaleônicas sobre Ebony Ivory. E é isso mesmo galera, tem curiosidades camaleônicas. Esse vídeo aqui vai ser super completo. Então vamos logo começar com a primeira curiosidade, que é pistolas demoníacas. E bom pessoal, mesmo que a Ebony Ivory sejam pistolas comuns, o Dante consegue transferir a energia demoníaca do seu Devil Trigger para elas, e assim elas podem disparar rajadas de energia demoníaca, como se fossem balas do inferno. E dá pra ver isso em Devil May Cry 1, quando o Dante consegue a espada Alastor e os punhos de fogo Ifrit. Então resumindo, as pistolas ficam muito roubadas e poderosas com Devil Trigger. Melhorias nos tiros. E pra quem não sabe, em Devil May Cry 2 foi onde surgiu o movimento To Some Time, que é um movimento onde o Dante atira em dois demônios ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, se ele tiver de frente para um demônio, atirando nele e chegar um demônio por trás, o Dante automaticamente vai virar sua mão pro demônio que está tentando pegar ele por trás. E assim ele vai atirar em dois demônios ao mesmo tempo. E também surgiu em Devil May Cry 2 um movimento Rainstorm, que é um movimento onde o Dante gira no ar atirando em tudo que é demônio. E em Devil May Cry 3, no modo Gunslinger, o Dante faz a festa com as pistolas. E essa melhora do Gunslinger foi se seguindo no quarto e quinto jogo, atirando em humanos. E sim, o Dante já usou essas pistolas em quem não era demônio, mas esse pessoal acabou ficando vivo. E eles foram a Lady em Devil May Cry 3, quando ela e o Dante têm sua luta maneiríssima de pistolas. Ele também usou no seu irmão Virgil, que sim, eu sei que pode ser uma roubadinha botar ele aqui, mas ele é metade humano e metade demônio, então na minha opinião está valendo. E agora o último também é metade humano e é menos da metade de um demônio, que desviou muito bem dos tiros do Dante no primeiro encontro deles em Devil May Cry 4. Finalizando os chefes. E essa aqui é outra coisa que deixaria a Nel muito orgulhosa, que é o Dante dando um tiro final em demônios chefes muito fortes. E ele fez isso com a vampira Nevan e o Arkham junto do Virgil em Devil May Cry 3. Em Devil May Cry 2, ele deu um tiro final no Arius e no chefe final Argo Saxi usando sua energia demoníaca, e eu devo dizer que foi um tiro muito bonito. Em Devil May Cry 4, ele atirou na Era Venenosa Echidna, no demônio de fogo Burial
Neo e no maluco do Agnus. E por fim, em Devil May Cry 1, ele deu um tiro muito bonito no Mundus, mandando ele de volta pro reino demoníaco. Final secreto. No final secreto de Devil May Cry 4, o Dante está lendo uma revista chamada Two Hand Gun, e ali tem a Ebony e Ivory nas páginas. Lucy e Ombra. Bom, pessoal, Lucy e Ombra são pistolas que vocês podem ver aí, que são iguais a Ebony e Ivory, com a diferença que elas são pretas. E pelo que eu pesquisei, tem 3 pessoas que podem ter feito elas. E são a Nell Goldstein antes de morrer, mas isso eu duvido. A outra pessoa seria o Cavaleiro Demônio Sparda, que é pai de Dante e Virgil, mas isso aí eu duvido com muita força. E por último, pode ter sido o Rocky Goldstein, que eu acredito bem mais que tenha feito essas pistolas. E sobre elas dá pra dizer que o nome delas é em italiano, que traduzindo fica luz e sombra. E nas duas está escrito em dourado Lucy Ombra, e também a mesma coisa, Fortune Redgrave by 45 Artworks. E em vez de um desenho de tecla de piano, tem ali uma carinha sorrindo. E também tem ali os retratos das mulheres de cabelo escuro e loiro no cabo de madeira. E só em Devil May Cry 4 que dá pra ver essas pistolas, e quem usa elas é a Trish, que até combina o seu choque do trovão nelas para melhorar os tiros. E por fim, pessoal, olha que legal. Quando o Dante está na sua forma Sin Devil Trigger em Devil May Cry 5, que eu tenho que dizer que é uma transformação linda. É lindo, muito bonito. Ele tem 2 ataques à distância, que são a Deluce, onde ele dá vários tiros com as asas, e The Ombra, onde ele solta bolas de energia. E eu digo pra vocês, esses 2 golpes são muito apelões. A anime é de 2007, e nesse anime de Devil May Cry de 2007, que eu tenho que assistir ainda, tem uma cena onde a Patty, que é uma garota loira que o Dante praticamente adota pra ficar com ele na sua loja, é possuída por um demônio, e ela pega a Ebony pra usar contra o Dante. E eu nunca pensei que outra pessoa além do Virgil pegaria a Ebony. Som diferente. Em Devil May Cry 2, se você usar a roupa que o Dante usa em Devil May Cry 1, assim que você atirar com as pistolas, você vai ouvir o som de tiro de Devil May Cry 1. Vejam só aí a diferença. E agora, galera, por fim, a última curiosidade camaleônica. Música bonita. Pra quem não sabia, pessoal, os nomes das pistolas Ebony e Ivory são uma homenagem à música Ebony and Ivory, de Paul McCartney e Stevie Wonder. E a música é bem bonita, galera. Eu vou tentar deixar aí um pouquinho dela no vídeo, porque senão o YouTube ferra meu canal. E pronto, galera, isso é tudo que eu tinha pra falar sobre a Nell Goldstein e sobre as pistolas Ebony e Ivory. E eu tenho que dizer pra vocês, eu gostei muito de fazer esse vídeo, não só porque eu sou muito fã da franquia Devil May Cry, mas também porque foi muito interessante descobrir mais sobre a Nell, porque só jogando jogos a gente não sabe muita coisa sobre ela. E pesquisando mais a fundo, eu gostei muito de saber como ela foi importante pra vida do Dante, sendo ali uma segunda mãe pra ele. E também foi muito interessante saber mais detalhes das pistolas Ebony e Ivory. E eu só quero ver se no anime de Devil May Cry da Netflix a Nell vai ser importante pro Dante como ela é nos jogos. Não vai não! E eu espero que o Adi Shankar deixe o Dante arrebentar e atirar à vontade com a Ebony e Ivory no anime. Ele não vai não! E tem uma última coisa legal que eu queria falar aqui no vídeo, pessoal. É que o Dante acabou conhecendo outra Goldstein em Devil May Cry 5, que foi a Nicoletta Goldstein, ou Nico. E ela é a neta da Nell. E quando ela conhece o Dante, ela fica ali toda tímida e animada de conhecê-lo, porque ela ouviu muito falar dele. E ela deu de presente pra ele uma arma que é o Chapéu Faust, que faz um grande estrago nos inimigos, explodindo eles e até metralhando. E é muito legal que quando ele ganha o chapéu da Nico, ele bota na cabeça e começa a dançar tipo Michael Jackson. Poxa, essa cena é muito boa. E agora, pra encerrar, pessoal, eu já torço aqui pro Dante, num futuro Devil May Cry 6, continue usando muito suas pistolas Ebony e Ivory e que continue humilhando os demônios com elas. I'm
I'm absolutely crazy about it! E agora eu tenho que dizer, pessoal, se gostaram aí da história da Nell Goldstein e de saberem mais sobre as pistolas Ebony e Ivory, então deixem um like no chatito bem caprichado aí, galera, porque esse vídeo deu muito trabalho, e também deixem pro YouTube divulgar bastante esse vídeo pra quem gosta de Devil May Cry, tá bom? E também se inscreva aí no canal pra ele crescer mais, ative o sininho, compartilhem muito o canal e o vídeo, sigam as redes sociais, e agora eu me despeço aqui, El Camaleão, e adiós, galera!